Desde o início do ano, dizer aqui para vocês, a gente está falando sobre discipulado cristão, seguindo Jesus, né? Princípios bíblicos do discipulado. Discipulado é caminhar junto. Discipulado não é apenas sentar e ler uma revista, responder. Discipular é o que a gente vive, é a gente andar no nosso dia a dia e sermos imitadores de Cristo. E além de imitadores de Cristo, nós podemos também levar outras pessoas a serem mais parecidas com Cristo. Discipular não é trazer alguém para si, para dizer, essa pessoa é meu discípulo e meio que o que eu digo essa pessoa faz. Isso é um erro, inclusive, que muitos cometem. Acham que formar discípulos é ter alguém que faz o que você faz e te imita até na sua personalidade. Não é isso. Deus respeita a nossa personalidade, nosso temperamento. Deus trabalha e trata nossa personalidade, aquilo que está errado, ele vai tratando e trabalhando, mas não apaga de nós o nosso jeito e nem faz que a gente seja parecido, eu não digo parecido na forma de se expressar, né, no temperamento. Discipulado é levar pessoas para serem mais parecidas com Cristo, respeitando o espaço dessas pessoas, respeitando o tempo dessas pessoas. Cada pessoa tem seu tempo. Tiveram pessoas que, ao longo do tempo, por exemplo, a gente foi lá, eu tive a oportunidade de ensinar a palavra, e tiveram pessoas que demoraram muito tempo para entenderem, para Deus trabalhar até em uma área da vida. Tiveram pessoas que foi rapidinho. As pessoas têm o seu tempo. Nosso dever é continuar ensinando e fazendo com que as pessoas possam ser mais parecidas com Cristo. Isso é discipulado. E nisso envolve um caminhar juntos. Deixa eu ampliar aqui para vocês, como se nós estivéssemos presencialmente aqui. Sabe, discipulado envolve muito refeições, tomar um cafezinho. Eu falo sempre do café porque é muito característico de nós brasileiros, de nós nordestinos, né? Mas sentarmos na mesa para conversar, para tomar café. Discipulado envolve a preocupação que a gente tem com a vida da pessoa no dia a dia. Pô, tô com um problema no trabalho. Poxa, de repente hoje a gente não vai estudar esse texto bíblico, ou pelo menos vamos resumir. A gente pode orar juntos por essa situação, por essa causa. Então, discipulado envolve isso, envolve uma caminhada. Hoje a gente consegue fazer isso, claro, principalmente diante do que a gente ainda está terminando de viver, não é? A gente fez isso pela internet, mas discipulado envolve casa, envolve ir estar perto, gente. Jesus fez isso com os seus discípulos. Mas discipulado também é o ensino. Discipulado também é o explicar o que as escrituras nos ensinam sobre determinadas coisas. Discipulado também é falar com as pessoas e confrontar em amor e com amor sobre o que a Bíblia nos ensina. Claro que vai ter o respeito pelo tempo e pelas decisões das pessoas, mas o discipulado também envolve isso. Olha, a Bíblia nos mostra esse caminho, é por esse caminho, então, que a Bíblia está ensinando que nós devemos seguir. Discipulado também envolve o ensino prático da Bíblia e das Escrituras. Bom, ao longo desse ano, a gente está fazendo isso. Aqui, claro, sentindo falta de sentar juntos, interagir mais, mas a gente tem interagido um pouquinho, seja nos comentários, seja no dia a dia também. A gente, então, tem feito isso, falado sobre esses aspectos do ensino, sobre a Bíblia, sobre oração, sobre disciplinas espirituais, sobre fé, sobre, nessa última que nós terminamos agora, sobre compartilhar a fé. Inclusive, a gente conversou bastante, falamos, por exemplo, que a importância de compartilharmos a fé, falamos até tecnicamente como compartilhar a fé com familiares, com amigos, no nosso dia a dia, enfim. Isso é discipulado. Isso é conversar sobre Cristo, gente. Bom, a gente está mais ou menos, claro que a gente, à medida que formos ensinando a Bíblia, vamos sempre falar de discipulado, mas agora a gente vai começar hoje, né,
os últimos estudos dessa série que a gente fez durante todo esse ano sobre discipulado, que a maioria, inclusive, das mensagens, a maioria mesmo, está no nosso YouTube, você pode ir lá, e tem as mensagens, algumas, inclusive, com aquela interrupção, né, gostosa, ou minha filha chegava aqui, botava no colo, falava, mas está lá. E também dá para a gente continuar conversando sobre isso, mas está lá, tá nessas mensagens para que você possa ver só a mensagem. Tem o culto completo das quartas, mas também tem só a mensagem para a gente compartilhar. E hoje a gente começa uma série de mensagens, concluindo esse assunto sobre discipulado, falando sobre o caráter cristão, sobre a construção do caráter. Gente, Deus tem tratado a nossa vida para nos fazer pessoas melhores. Ele sabe dos nossos defeitos, ele sabe dos nossos limites, mas é propósito de Deus construir em nós um caráter parecido com o caráter de Cristo. E isso é um processo e é um trabalhar. Isso não acontece assim. Né? Tem muita gente que fica pensando nisso. Poxa, não, me converti hoje, pronto, acabou tudo, não tenho mais nada para ser construído. Não é assim que Deus faz. Quando nós entendemos o Evangelho e nos convertemos, como a gente usa essa expressão, que é bíblica, não é? E bem popular, imediatamente nós somos regenerados, somos salvos, temos a garantia da salvação dada por Deus. Porém, o processo da vida cristã, e ele vai ser Deus construindo em nós o seu caráter, nos fazendo ser parecidos com ele. Então, isso é um processo. Eu não sei há quanto tempo você está na caminhada cristã, se 1 ano, meses, se 10, 20, 30, 40, 50 anos, enfim, eu não sei o tempo que você está nessa caminhada cristã. Mas seja o tempo que você tiver na caminhada cristã, saiba de uma coisa: Deus está construindo em nós, Deus está trabalhando na nossa vida o caráter. Às vezes tem pessoas que endeusam tanta gente, né? Endeusam mesmo, acham, aquele homem ali não erra, não. Aquela pessoa ali não tem mais nada o que fazer, não tem, meus irmãos. Longe de nós, viu? Longe de mim. E eu realmente estou dizendo isso, abrindo o coração com vocês. Peço a Deus, Deus não me deixe nunca pensar que já está feito aqui, que já não precisa de mais nada. Não me faz fazer isso. Preciso entender todos os dias que Deus está construindo nas nossas vidas, não é? Tem uma canção que dizia: quando eu tentar te esquecer e confiar no meu querer, me faz lembrar de onde eu vim e que o Senhor me trouxe até aqui. Quando eu tentar compor uma canção e me faltar aquela inspiração, me faz lembrar que nada posso ser se da tua graça eu não depender. Isso eu aplico a tantas coisas, não é? Às vezes até na própria pregação. E bem compartilhando com vocês. Às vezes a gente, por exemplo, eu toda semana prego aqui nas quartas-feiras. Já teve tempo assim de pregar muitas vezes no ano, né? O pastor Aristarco também tem pregado todos os domingos, enfim, no mínimo uma vez por semana tem essa pregação mais aqui, pública. E eu não posso esquecer de que nós precisamos depender de Deus. Depender de Deus para todas as coisas que a gente vai fazer. Depender de Deus para o nosso dia a dia. Nunca achar de que, poxa, já faço isso bem, o negócio já flui bem direitinho. Quando isso começar a acontecer, o Espírito de Deus traz à tona e traz à tona o sentimento que o Espírito de Deus gera para nos fazer entender que nós dependemos de Deus. Nós dependemos de Deus o tempo todo. Então, isso é o caráter que Deus está construindo na nossa vida, a construção de um caráter, para que possamos ser mais parecidos com Ele, tá bom? E hoje a gente vai falar sobre o amor. Eu quero ler um texto com vocês da primeira carta de João. Não é João, o Evangelho, é 1 João, tá bom? 1 João, capítulo 4. Deixa eu só conferir aqui, isso. 1 João, capítulo 4, a partir do versículo 7. Nós vamos ler do 7 até o 21, até o verso 21. Texto mais longo, mas gostoso de ler, rapaz. Primeira carta de João, capítulo 4, a partir do verso 7, a gente lê até o verso 21. Deixa eu ler com vocês aqui, deixa eu aproveitar que eu estou com a minha Bíblia aberta aqui, mas deixa eu aproveitar que já está na tela e ler com vocês. Amados, continuemos a amar uns aos outros,
pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus mostrou o quanto nos amou ao enviar seu único filho ao mundo para que por meio dele nós tenhamos vida. É nisto que consiste o amor. Não em que tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu filho como sacrifício para o perdão dos nossos pecados. Amados, visto que Deus tanto nos amou, certamente nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, mas se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor chega em nós à expressão plena. Coisa boa. Deus nos deu seu Espírito como prova de que permanecemos nele e ele em nós. Além disso, vimos com os próprios olhos e agora testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Aquele que declara que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Sabemos quanto Deus nos ama e confiamos em seu amor. Deus é amor. E quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. À medida que permanecemos em Deus, nosso amor se torna mais perfeito. Assim teremos confiança no dia do julgamento, pois vimos como Jesus viveu nesse mundo, pois vivemos como Jesus viveu nesse mundo. Esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. Se temos medo, é porque tememos o castigo. E isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirma, amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois se não amamos nosso irmão, a quem vemos, como a gente ama a Deus, a quem não vemos? Por fim, para concluir, ele nos deu este mandamento. Quem ama a Deus, ame também seu irmão. Pessoal, só até aí. Já ouviu falar na palavra amor, não é? Eita, quem é que nunca ouviu? A palavra é uma das palavras, na verdade, mais usadas para várias coisas, né? Quem é que nunca disse, por exemplo, poxa, eu amo, pensa um prato de comida que você gosta, né? Ah, eu amo a lasanha, né? Ah, coisa boa. Ah, hoje a gente conversou no almoço e lembrou de um prato que Elaine, minha esposa e eu já comemos algumas vezes. Ah, a gente ama aquela carne na chapa com legumes, né, com brócolis e outras coisas. A gente diz, eu amo isso. Então, assim, a gente usa a palavra amor para expressar muito isso, que nós amamos coisas, e também para expressar que nós amamos pessoas, por exemplo. Eu digo, eu amo muito as minhas filhas, não é? Ah, eu amo muito aqueles meus amigos. Nós usamos a palavra amor de várias formas. Mas por mais que a gente tenha sentimentos reais pela comida, pelas pessoas, nenhuma expressão, né, nenhuma palavra consegue realmente expressar o real sentido dessa palavra que se chama amor. E eu quero mencionar uma poesia que diz: das mais lindas canções que já se pôde ouvir, das mais belas poesias que já se escreveu, eu não encontrei a explicação de um nobre sentimento que se chama amor. Poetas, pensadores, sábios e heróis tentaram com palavras descrever o amor, mas não foi total, porque palavras não conseguem decifrar, né, essa palavra chamada amor. E passar por onde andei e procurei alguém que me explicasse o amor, e respostas eu não achei. Palavras, canções, são simples emoções que às vezes confundem o poder do amor com a força das paixões. Mas o amor, eu só encontrei em alguém que em silêncio revelou: é Jesus. Jesus. Amor é o que ele fez por mim na cruz. Traduzir essa palavra realmente, irmãos, amor,
é lembrar de Cristo Jesus, é lembrar do que Deus fez por nós. Por isso que, por mais bacana que seja amar comida, amar alguém, amar uma situação, amar o meu emprego, amar isso, mas nada expressa com plenitude, né, o amor. Só em Deus, só Deus, em Cristo Jesus, é que nós encontramos o significado para essa palavra amor. E eu acho muito interessante, porque nós vamos aprender algumas coisas, não é, sobre o amor. Eu queria compartilhar com vocês algumas lições aqui. Primeiro, que diz o versículo 7, vai nos ensinar que o amor, ele exige um pouco de perseverança, o verdadeiro amor que nós encontramos em Deus. Né? O versículo 7 nos ensina isso, olha o que diz. Amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus, quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Continuemos a amar. Então a gente já começa a aprender que o amor, ele exige perseverança. Nós não amamos hoje e não amamos amanhã. Na verdade, até quando a gente está querendo desanimar no amor, deixar de amar os nossos irmãos, de amar da forma que nós vamos ver agora como deve ser, e a gente quer desistir disso, precisamos lembrar de que nós precisamos perseverar em amar, continuar amando. Poxa, mas hoje eu não amei, hoje eu fiz totalmente contrário a isso. Bom, é perseverar, é amanhã, então, poder fazer o certo, do jeito certo. Então, o amor, a gente aprende, ele exige perseverança. Quando a gente vai pensar no amor, a gente vai lembrar que o amor exige perseverança. E por que exige perseverança? E que amor é esse que exige perseverança? Aí a gente vai aprender que é em Deus que nós temos a total revelação do que é o amor. É em Deus que nós temos essa total revelação do amor, meus irmãos. Como assim, não é? Vamos ver alguns textos aqui, né? Dizendo que Deus, por exemplo, tanto nos amou, nós começamos a aprender isso. A gente aprende com o texto que Deus é amor. Essa é a essência de Deus. Esse é o caráter de Deus. Deus é amor. É em Deus que nós temos essa total revelação do amor. Deus é amor. E como? Deus é amor e Deus demonstra esse amor porque Deus enviou o seu único filho, Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar. Então, Deus é essencialmente amor. Deus demonstra esse amor porque ele envia o seu único filho para morrer em nosso lugar. Agora, mais do que isso, Deus nos amou primeiro. Ele não esperou que a gente pudesse amá-lo para ele poder nos amar, que às vezes na prática tem isso, né? Não, essa pessoa não me ama, então não vou amar também, não. Mas Deus já sabia que nós iríamos ser pessoas rebeldes, Deus já sabia que nós iríamos desobedecê-lo, Deus já sabia dos nossos pecados, Deus já sabia de tantas coisas ruins que nós faríamos, Deus já sabia de tudo que a humanidade praticou de ruim, mas mesmo assim a Bíblia diz que ele nos amou primeiro. Esse amor é totalmente diferente de qualquer conceito poético que se possa falar sobre amor. É um amor que nos amou primeiro, é um amor que nos amou apesar de nós, não é? Lá em Romanos nós aprendemos que Deus prova o seu amor, porque Cristo morreu por nós, mesmo ainda sendo pecadores, quando ainda éramos pecadores. Então, Deus nos amou, e ele não só nos amou, mas ele nos amou primeiro. Agora, uma outra verdade sobre essa revelação do amor de Deus é que Deus nos deu o seu Espírito, ou seja, Deus nos capacita para continuar junto dele. Sabe aquela força que nós temos quando a gente perde as forças? Já aconteceu situações que tirou o seu chão, e que você olha e diz, não tem como continuar, é impossível fazer algo. E a gente continua, persevera, insiste, porque Deus nos ama tanto que ele enviou e nos deu o seu Espírito para nos capacitar e para nos fortalecer. Então, a essência de Deus é o amor, e esse amor de Deus é um amor prático. Agora, o amor é um atributo de Deus. Deus é amor. Agora, é um atributo que a gente chama na teologia
de um atributo comunicável, ou seja, é aquele atributo que Deus tem e que nós podemos e devemos ter também. A gente aprende que existem atributos de Deus e atributos que são comunicáveis e incomunicáveis. Um atributo incomunicável, por exemplo, a onipresença. Deus está presente em todos os lugares. Isso é um atributo de Deus. Nós não temos esse atributo, nem nunca vamos ter. E dentre outros, mas o amor é um atributo de Deus. E Deus é amor, a sua essência é amor. E ele agora demonstra esse amor e quer que nós também tenhamos e vivamos esse amor. O amor é um atributo comunicável de Deus. Deus nos ama. Não importa o que façamos, ele nos ama. Mas ele também tem propósitos neste amor. Ele nos ama porque ele é amor e ele nos ama porque ele quer nos ensinar algo. E um desses propósitos é para que nós possamos amar também. Nós possamos demonstrar amor também. E eu queria dizer uma declaração tão simples aqui para vocês. Nós podemos amar. Nós podemos demonstrar e viver esse amor de Deus. Como assim? Exercer o amor é uma maneira de Deus tratar o nosso caráter. A gente está falando da maneira que Deus trata nesse discipulado com a nossa vida, o caráter. Exercer o amor é uma forma de Deus nos fazer mais parecidos com Ele. E eu queria compartilhar exatamente algumas verdades sobre essa forma que nós podemos amar. Primeiro, do amor de Deus, né? Como nós devemos lidar com isso. Versículo 16, eu quero ler com vocês. Nós precisamos confiar no amor de Deus. Confiar no amor de Deus. Olha o que diz o 16. Sabemos quanto Deus nos ama, sabemos. E confiamos em seu amor, pois Deus é amor e quem permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Confiamos em seu amor. Gente, nós precisamos e somos chamados para confiar no amor de Deus. Deus não é amor? Então nós somos chamados a confiar de que ele realmente nos ama, de que realmente ele tem o melhor para nós, de que realmente ele está trabalhando em nosso favor, porque ele nos ama. Não é só saber e não é só declarar que Deus é amor, mas é confiar no amor de Deus. Você confia no amor de Deus? Você confia que Deus te ama, que Deus tem um plano, que Deus tem propósitos para a tua vida? Confiar no amor de Deus é a forma que Deus está tratando o nosso caráter. Está tratando a nossa vida, está nos fazendo ser mais parecidos com Ele. Ele quer que a gente saiba que Ele nos ama, mas Ele quer que a gente confie também no seu amor. Outro texto que eu queria compartilhar para aprendermos uma outra verdade está no verso 17, né? O verso a seguir. É que nós confiamos e o nosso amor, à medida que a gente confia, vai sendo aperfeiçoado. Olha o versículo 17, eu amo esse versículo. À medida que permanecemos em Deus, nosso amor se torna mais perfeito. Só até aí, nosso amor se torna mais perfeito. Percebe que é confiar no amor de Deus, e à medida que a gente vai confiando no amor de Deus, o nosso amor, não é o de Deus, é o amor de Deus em nós, que nós demonstramos, vai se tornando aperfeiçoado, mais perfeito. Gente, quando a gente confia no amor de Deus, a gente consegue dizer com mais segurança para as pessoas que Deus as ama. Que é o que adianta a gente dizer, Jesus te ama, se a gente nem acredita que ele nos ama. Mas quanto mais a gente confia no amor de Deus, a gente diz para as pessoas, olha, Deus te ama. Deus demonstrou o seu amor. Eu confio em Deus, eu confio no seu amor. É na hora da crise, da dificuldade, que a gente está confiando no amor de Deus. E a gente, quanto mais confia no amor de Deus, o caráter de Deus vai se aperfeiçoando em nós. O nosso amor vai sendo aperfeiçoado. Nós podemos falar, ensinar para as pessoas que Deus as ama, que Deus tem propósitos na vida das pessoas. Nós podemos anunciar o evangelho, o amor de Deus, com muita segurança, porque o nosso amor vai sendo aperfeiçoado. Aperfeiçoado. É Deus tratando o nosso caráter, é Deus trabalhando em nós. Isso é maravilhoso, né, irmãos? Mas uma outra verdade, compartilho com vocês, e está no versículo 18. Né? Agora que nós somos aperfeiçoados, é uma sequência. Quando Deus nos aperfeiçoa, nós jogamos fora o medo. Esse amor não tem medo. Esse amor que Deus aperfeiçoa em nós, o amor de Deus,
Por quê? Porque o perfeito amor, Deus vai aperfeiçoando à medida que a gente confia nele. Olha a sequência que o apóstolo João vai ensinando, né? Pois o perfeito amor afasta todo medo. E aí ele diz, se temos medo é porque tememos um castigo. Isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. Meus irmãos, esse é um versículo que eu sempre ficava, né, questionando. Poxa, o amor de Deus joga fora o medo. E eu dizia, poxa, que medo é esse, não é? Será que é ter medo de dormir sozinho? Será que é esse medo? Não é sobre isso, não. Porque uma vez, enfim, conversando com algumas pessoas, o pessoal dizendo, eu tenho medo disso. Eu disse, não, esse é medo natural que você tem. Que medo é esse que o apóstolo João está falando e dizendo que o perfeito amor, ele afasta esse medo. O contexto para as pessoas que João escreveu não é muito diferente de muitas pessoas que vivem hoje. Era um contexto de ter medo de Deus, medo da igreja, medo do castigo de Deus, de conhecer um Deus que é apenas um Deus juiz carrasco. Tinha muitas pessoas que entendiam que confiavam em Jesus, e além de confiar em Jesus, inclusive a gente já falou algumas mensagens, por exemplo, em Gálatas, elas precisavam ter práticas na sua vida para acrescentar sua vida de santidade e a construção do seu caráter. Tem muita gente que tem medo. Essa semana tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas, falar do amor de Deus. E nas conversas ainda existe tanto medo das pessoas pelo que podem fazer. Mas eu não tenho como seguir a Jesus. Às vezes usando a expressão, eu não posso ser da igreja porque eu fumo. Eu não posso ser da igreja. Eu bebo. Eu vou deixar de fumar e deixar de beber. E eu dizia uma coisa muito desafiadora. Você não precisa deixar de fumar e deixar de beber. Você precisa convidar Jesus para ser Senhor da sua vida. Você precisa confiar no amor de Deus. E aquilo que te faz mal para a sua saúde, como é o caso da bebida e do cigarro, vai sendo deixado, se não for um problema de saúde, não é? Onde a pessoa precisa de um tratamento. Se for um problema de saúde, vai ser tratado com um problema de saúde. Mas não é isso que afasta o amor de Deus das pessoas. Tem tanta gente com medo disso, não é? Às vezes eu chego no local, já cheguei várias vezes, e tinha uma pessoa que estava tomando alguma bebida alcoólica ou fumando, e quando a pessoa chega, vai lá na pressa, apaga, como se aquilo fosse fazer diferença para Deus e Deus não estivesse vendo. E eu disse, não é isso, eu estou de boa com você aqui, a dizer para as pessoas, fica tranquilo com isso. Se faz mal para a tua saúde, de repente é uma coisa que você precisa assim deixar. Mas isso não apaga o amor de Deus por você. Então, o amor de Deus afasta o medo, é porque o amor de Deus, que é aperfeiçoado em nós, quando nós confiamos em Deus, ele nos faz ter o entendimento de que Deus não vai nos condenar por coisas que a gente acha que ele condena. Você vê que a gente vê isso no próprio verso 17, né? Quando a gente volta para o verso 17, que diz, à medida que permanecemos em Deus, nosso amor se torna mais perfeito. Assim temos confiança no dia do julgamento, pois vivemos como Jesus viveu. Sabe, temos confiança, não é que diz, meu Deus, e agora o que vai acontecer? Eu vou, por conta disso eu vou ser condenado, vou para o inferno. Não. Quando confiamos no amor de Deus e deixamos esse amor ser aperfeiçoado em nós, é Deus aperfeiçoando o nosso caráter. E aí, quando Deus vai aperfeiçoando o nosso caráter, mesmo quando a gente erra, mesmo quando a gente falha, a gente se envergonha, a gente pede perdão, a gente se volta para Deus, mas a gente confia no amor de Deus. Esse amor envolve o fato de Deus ter enviado seu Filho para nos salvar. Esse amor envolve perdão. Esse amor envolve restauração. E aí nós podemos ter a certeza, afastar esse medo da condenação e podemos anunciar para as pessoas, sabe, de que se elas confiam no amor de Deus, esse amor vai ser aperfeiçoado na vida delas e elas podem afastar esse medo do julgamento, esse medo de tantas coisas que se tem, esse medo de Deus, esse medo da igreja, e às vezes que é colocado inclusive por muitas pessoas que irresponsavelmente ensinam uma mensagem que nada tem a ver com a Bíblia. É claro que nós temos que ter temor a Deus.
medida que o caráter de Deus vai nos aperfeiçoando, nós vamos entendendo sobre Deus, sobre a santidade de Deus, e será uma das coisas que nós falaremos nas próximas semanas, a santidade. Porém, nós confiamos no Deus que servimos, no amor, seu amor, e que está sendo aperfeiçoado em nós. Então, assim, o amor de Deus, ele nos aperfeiçoa, ele afasta de nós todo medo. Agora, para concluir, eu preciso dizer e reler com vocês, né, que o que é esse amor. Eu concluo dizendo de que nesse aperfeiçoamento do amor, que afastou o medo. Pode ver, João é bem sistemático, ele agora vai nos ensinar no versículo 20, que esse amor, ele é uma demonstração prática, e essa é a parte, talvez, que na sequência a gente vai dizendo, poxa, vai ficando mais difícil, nós vamos vendo Deus agir em nós, construir o nosso caráter. Se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois se não amamos o nosso irmão a quem vemos, como a gente vai amar a Deus a quem a gente não vê? Sabe, meus irmãos, esse amor que é aperfeiçoado, está sendo aperfeiçoado em nós, ele é prático. Ele não são apenas palavras. É como nós cantamos agora há pouco no louvor, a começar em nós. O amor que tanto eu quero ver, a começar em mim. O amor que eu tanto exijo das pessoas. Falta o amor. Tem muita gente que usa esse discurso, não é? Mais amor, mas odeia as pessoas. Odeia. Odeia as pessoas que pensam diferente. Odeia as pessoas que de repente não compartilham até das mesmas crenças realmente. Odeia de várias formas. O amor é prático. Eu preciso amar o meu irmão, porque se eu digo, não adianta dizer, não, eu amo, eu te amo, se eu não demonstro, eu não vivo isso. Nessa mesma carta, João ensina, de que se eu vou na casa do meu irmão, e o meu irmão está passando necessidade, eu apenas digo para o meu irmão, Deus te abençoe, eu não estou demonstrando, o amor de Deus não está permanecendo em mim. Esse amor é prático, e eu não posso odiar o meu irmão. Então você vê que há uma sequência na construção do caráter de Deus em nós. Como é esse caráter sendo construído em nós? Esse caráter envolve Deus tratando nas nossas vidas, nos fazendo confiar nele, afastando de nós quando a gente confia nele. Esse amor é aperfeiçoado em nós. À medida que esse amor é aperfeiçoado, afasta de nós o medo. E aí, quando isso acontece, a gente vai na prática e nós realmente amamos o nosso irmão, amamos o nosso próximo. Tarefa fácil? Não. Construção. Deus construindo em nós. O Espírito de Deus nos ajudando. O discipulado acontecendo. Nós nos tornamos mais parecidos com Cristo. Mas é a construção. Lembra, discipulado é construção. E construindo o nosso caráter para que sejamos mais parecidos com Cristo. Deus vai tratando a nossa vida, nos fazendo mais parecidos com Ele. Por isso, confie no amor de Deus. Entenda o amor de Deus. Confie no amor de Deus. Deixe esse amor de Deus ser aperfeiçoado em você. Ele vai afastar de você todo medo. E demonstre esse amor com as pessoas que convivem com você, que as pessoas que Deus tem colocado na tua vida. Tá bom? Que Deus abençoe, que nós possamos aprender e deixar Deus construir seu caráter nas nossas vidas.